Estamos iniciando mais um podcast sobre livros e hoje vamos discutir sobre o livro O Manifesto do Partido Comunista. E nossa convidada de hoje é a estudante Elisângela e ela irá falar sobre o livro e sua relação com as teorias socialistas, assunto abordado na disciplina de Filosofia 3. Mas antes disso, o livro ele foi escrito pelos filósofos Karl Marx e Frederico Engels. O livro ele foi publicado em 1848 e aborda ideias revolucionárias sobre o comunismo e a revolta contra o capitalismo, e ao mesmo tempo também sobre a exploração dos proletariados. Elisângela, agora você pode fazer um resumo sobre o livro? Inicialmente, Stephanie, eu queria dizer que é um prazer poder estar participando deste podcast, ainda mais para comentar sobre o livro O Manifesto Comunista. O livro, de uma forma geral, ele se divide em 3 pequenas partes e eu vou comentar de uma forma bem breve acerca dos conteúdos apresentados nesses capítulos. Logo no início do livro, Karl Marx e Friedrich Engels, eles apresentam uma nova visão da história, a qual eles afirmam que a história da humanidade ela sempre foi dividida em 2 classes. E para exemplificar isso, ele apresenta, por exemplo, a questão entre escravos e homens livres, patrícios e plebeus, barões e servos, mestres e companheiros. E por último, eles apresentam a burguesia e o proletariado. A burguesia seria a classe detentora dos meios de produção e o proletariado, aquela que oferecia a mão de obra, ou seja, a classe desfavorecida economicamente. Então, eles afirmam no capítulo, apresentam que desde a história da humanidade sempre existiu uma classe dominante e uma classe que é dominada. No capítulo 2, ele fala sobre a questão dos comunistas e o proletariado, e eles afirmam que é dever dos comunistas defender os interesses do proletariado. E no capítulo 3, os autores eles fazem uma avaliação de toda a literatura socialista desenvolvidas antes das suas ideias. No caso, eles apresentam os socialistas utópicos. Elisângela, em alguns momentos da sua fala, você falou sobre os socialistas utópicos, e eu gostaria que você falasse sobre o capítulo 21 do livro de filosofia, que fala sobre as teorias socialistas e, ao mesmo tempo, sobre os socialistas utópicos. Antes de falarmos de uma forma bem simplificada de como se caracteriza as teorias socialistas e os principais nomes que deram início a essas teorias, é importante que a gente conheça o conceito de socialismo e em que contexto histórico essas teorias socialistas surgiram. Então, o socialismo, ele surge no século XIX e ele é fruto de diversas reivindicações do movimento operário. Então, nós tínhamos um cenário no finalzinho do século XVIII, onde a Europa ela vinha passando por diversas revoluções industriais, e essas revoluções, além de acarretar diversas revoluções econômicas, elas também causou algumas revoluções sociais. Então, com a expansão das indústrias, as cidades começaram a crescer e os trabalhadores do campo começaram a migrar para as grandes cidades para trabalhar nessas indústrias. E os trabalhadores que trabalhavam nessas grandes indústrias, eles viviam numa situação muito precária, com uma carga horária de trabalho muito grande, chegando a trabalhar até 16 horas, e viviam sem nenhum direito. E nós tínhamos 2 cenários: a situação precária desses trabalhadores, que era o proletariado nessas indústrias, e a burguesia que vinha vivendo do bom e do melhor. Esse cenário ele gerou uma situação de justiça social, e alguns socialistas, alguns nomes que ficaram conhecidos como socialistas utópicos se propuseram a amenizar ou tentar erradicar essas desigualdades presentes entre essas 2 classes sociais, a burguesia e o proletariado. Só que mais para frente, essas teorias apresentadas por esses socialistas utópicos, foram chamados de socialistas utópicos por Karl Marx e Friedrich Engels, porque eles apresentavam teorias que eram lindas, mas que na prática não dava para se aplicar.
E esses socialistas utópicos, eles foram citados pelos autores Karl Marx e Friedrich Engels no livro Manifesto Comunista. Dentre eles, a gente pode falar de Charles Fourier, Robert Owen e o Said-Simon. O que esses socialistas utópicos acreditavam? Eles acreditavam, apesar de eles reconhecer o antagonismo entre a burguesia e o proletariado, eles acreditavam que a partir de uma consciência de classe, principalmente da burguesia, iria proporcionar um cenário de igualdade maior, ou seja, a burguesia iria reconhecer que ela era a promotora dessas desigualdades sociais e aos poucos iam oferecendo condições melhores para o proletariado. Ou seja, esse cenário de igualdade seria alcançado de uma forma pacífica, a partir dessa consciência de classe da burguesia e também do proletariado. Só que Karl Marx e Friedrich Engels disseram não, isso não acontece dessa forma, muito pelo contrário. Esse cenário de igualdade só será alcançado a partir da luta de classes, e essa luta de classes ela não é um movimento pacífico, ele é um movimento muito árduo. O livro é muito interessante porque trata de assuntos que aconteceram no século XIX e que fazem parte da nossa realidade, porque trata das classes e percebe-se que hoje em dia ainda existe uma classe dominante e uma dominada. Na obra, nota-se que existe a luta dos proletariados por seus direitos e a classe dominante impondo suas regras, além de abordar o capitalismo, que também hoje em dia está muito impregnado na nossa realidade. Nós indicamos o livro porque aborda assuntos polêmicos como o capitalismo, a busca pelo respeito e a igualdade. Também gostei muito do livro porque trata de assuntos que envolvem o nosso cotidiano e a vida dos cidadãos. Então é isso, chegamos ao final do nosso podcast e para finalizar de forma bem Karl Marx e Friedrich Engels, nós vamos fechar com a Internacional Socialista. Crime de rico além o cobre, o Estado esmaga o oprimido. Não há direitos para o pobre, ao rico tudo é permitido.